Então, olha um exemplo aqui. Eu tenho um método geográfico, vou organizar na modalidade por estado. Como é que eu vou fazer isso? Vou ordenar alfabeticamente os estados. Olha aqui. Amazonas, Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, São Paulo. Um é com A, outro é com R, outro é com S, obedecendo a sequência alfabética. Na coluna das cidades, eu vou, mais uma vez repetindo, privilegiar as capitais dos estados em relação às demais cidades. Então, nesse sentido, eu tenho Amazonas, Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, São Paulo. Na coluna das cidades, eu vou ter Manaus, que é a capital, correspondente ao Amazonas. Depois vem Itacoatiara, que é uma outra cidade. Mas por ser a modalidade por estado, Manaus vai vir na frente porque é a capital. Depois, as outras cidades vão seguir na sequência na ordenação alfabética. Para o Rio de Janeiro, a mesma coisa. Rio de Janeiro, depois vem Rio de Janeiro, Campos. Rio de Janeiro, por ser a capital, vai vir na frente de Campos. A mesma coisa com relação a São Paulo. São Paulo na frente de Lorena, que é outra cidade. Então, reparem que isso é característica do método geográfico na modalidade por estado. A banca tem que pedir a modalidade pela qual ela quer que você organize as pastas para você dar a resposta correta. Então, modalidade por estado, quando ordena os estados alfabeticamente, na coluna da cidade, a capital daquele estado vai vir na frente em relação às demais cidades. É assim que funciona. E além da modalidade por estado, nós temos a modalidade por cidade. A banca também vai pedir, se ela quiser, a alfabetação nesse aspecto, na modalidade por cidade. Essa modalidade não tem mistério. Como é que ela é feita? Em uma coluna eu coloco as cidades em ordem alfabética e do lado, na coluna dos estados, eu só coloco os estados correspondentes àquelas cidades. Pura e simples associação. Não tem mistério para essa modalidade. O pulo do gato, no sentido do método geográfico, é saber a modalidade por estado em que vocês devem, na coluna das cidades, privilegiar as capitais em detrimento das outras. Seguindo. Ainda falando sobre o aspecto da ordenação geográfica, considerando as cidades, uma coisa importante a ser considerada é o seguinte. No Brasil nós temos cidades de nomes iguais, mas em estados diferentes. Então, como é que eu lido com isso? Em um arquivo onde eu privilegio a procedência, o local, ou seja, um arquivo onde eu tenho a minha ordenação feita pelo método geográfico. Quando eu tenho nomes de cidades iguais nas pastas, entre parênteses do lado do nome dessas cidades tem que vir o estado ao qual elas pertencem. Este vai ser o elemento de distinção na ordenação das pastas. Olha bem. Brasília eu tenho no Distrito Federal e também tenho Brasília em Minas Gerais. Muita gente não sabe, mas tem uma cidade chamada Brasília em Minas Gerais. Na ordenação dessas pastas, qual a pasta que vai vir na frente da outra? A pasta de Brasília do Distrito Federal, porque é com B, vai vir na frente da pasta de Brasília, que vai ter como estado Minas Gerais, porque é com M. Pura e simples ordem alfabética para desempatar. Ao passo que também eu tenho Itabaiana na Paraíba e em Sergipe. Então, no desempate da ordenação dessas pastas, o que eu vou considerar? Itabaiana da Paraíba, porque é com P na ordenação alfabética, vai vir na frente da Itabaiana de Sergipe, porque é com S e S vem depois do P. Não tem muito mistério nisso. Vantagens do método geográfico. Ele é direto e de fácil manuseio. E desvantagens? Exige duas classificações, local e nome do correspondente. Ou seja, quando eu ordeno pelo método geográfico, eu tenho que ter dois instrumentos de pesquisa, para recuperar pelo local e para recuperar pelo nome do correspondente. Seguindo ainda dentro
dos métodos básicos, vamos ver os métodos numéricos. Lembrando que todo método numérico enseja a preparação, a confecção de um índice alfabético remissivo que vai me dar a localização do documento no arquivo. Então, métodos numéricos. Eles são métodos indiretos, porque há necessidade de se consultar índices alfabéticos para fornecer o número sobre o qual o documento ou a pasta foram arquivados. Gravem isso, porque isso é essencial para vocês responderem as pegadinhas das questões das bancas. A numeração nos métodos numéricos obedece a uma ordem sequencial e vai recair a escolha sobre os seguintes métodos dentro dos numéricos: o numérico simples, o cronológico e o dígito terminal. Vamos ver um a um. Método numérico simples. Como é que é esse método? É colocar um número, atribuir um número a cada cliente ou correspondente, pessoa física ou jurídica, obedecendo a ordem de entrada das pastas no arquivo, sem a preocupação com a ordem alfabética, porque a ordem alfabética já é feita no índice alfabético remissivo. Então, a preocupação no numérico simples é com a ordem de entrada. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Então, cada novo cliente que vai entrando, vai indo para o fim da fila, ganhando um número novo. É assim que é feito no numérico simples. Tem uma observação. Os correspondentes eventuais, ou seja, aqueles que não estão sempre mandando documentos para a instituição, para a empresa, para o órgão, vamos dizer que mandam em períodos muito longos de tempo, passam muito tempo sem mandar documentos, pode-se adotar uma seguinte solução. Abre-se uma pasta chamada miscelânea, onde a documentação desses clientes eventuais vão ser arquivados. Então, eu posso colocar de 10 a 20 documentos de vários clientes nessa pasta, para otimizar. Não é legal eu abrir uma pasta para ter uma folha ocupando espaço no arquivo. Então, eu abro uma pasta que eu posso aproveitar o espaço, colocar de 10 a 20 documentos de vários clientes, vários correspondentes, numa mesma pasta. Claro que isso está referenciado lá no índice alfabético remissivo, para me dizer que os clientes tais estão na pasta miscelânea, no arquivo. Ok? Isso é só para vocês saberem que essa pasta existe e qual é o propósito dela. Seguindo. Além do numérico simples, vamos ver o numérico cronológico. Como é que é esse método? Ele é um método adotado em quase todas as repartições públicas. Além da ordem numérica das pastas, observa-se a data. Então, como é isso? Vai-se numerar o documento e não a pasta. O documento é numerado pela data de entrada dele no órgão. Então, vão ser preparados índices auxiliares, claro, alfabético remissivo, para facilitar a recuperação do documento. Esse método é o único que dispensa pastas miscelâneas. Por quê? Quando um cliente ou correspondente resolver mandar um documento para a instituição, vai receber o número da data de entrada daquele documento. Então, esse método dispensa, uma das características dele é que ele dispensa o uso dessas pastas miscelâneas, por causa dessa rigorosa ordem numérica. Vantagens do cronológico: maior grau de sigilo, menor possibilidade de erros e por ser mais fácil lidar com números que com letras. E desvantagens: é um método indireto, obrigando a duplicidade de pesquisa. Nesse sentido, vou ter que ter um índice alfabético remissivo para dar a localização da pasta e um outro índice para dar a data do documento, para poder recuperar a informação. Método dígito terminal. Muita atenção com este. Ele surgiu em decorrência da necessidade de serem reduzidos erros de arquivamento em grandes volumes de documentos, cuja principal identificação é o número. Então, é o método adotado em vários órgãos do governo, companhias de seguros, bancos, grandes companhias com grandes volumes documentais. Nesse método, os documentos são numerados sequencialmente,
mas a sua leitura apresenta uma peculiaridade que caracteriza esse método. Os números são dispostos em 3 grupos de 2 dígitos, cada um, e são lidos da direita para a esquerda. Então, é ao contrário, a leitura de trás para frente. Nós chamamos isso de leitura anticonvencional. Nós lemos as informações, as letras, os números da esquerda para a direita. Nesse método, lê-se a numeração da direita para a esquerda. É o que caracteriza esse método. Então, um exemplo disso é que se a gente decompor o número 829.319, olha aí o número, olha o tamanho do número. Isso implica que eu tenho centenas de milhares de documentos, ou seja, grandes volumes documentais. Decompondo esse número para a forma do dígito terminal, eu vou ter 3 pares de números. Então, eu vou ter a sequência assim: 82-93-19. Mas eu vou lê-lo 19, 93 e 82. Estou lendo da direita para a esquerda. É assim que é feito. E o documento é arquivado se baseando na forma de leitura. Então, vou explicar o que é cada grupo, cada par de número, o que representa. Então, temos aí 82, 93, 19. Leio 19, 93, 82. Então, o 19, a partir do qual eu leio, é o meu grupo primário, que corresponde ao número da gaveta onde o documento está arquivado. O 93 é o meu grupo secundário e vai corresponder ao número da pasta onde está o documento. E o 82 é o grupo terciário, ou seja, é o número do meu documento. Então, meu documento 82 está na pasta 93, na gaveta 19. O arquivamento é feito levando-se em consideração, em primeiro lugar, o grupo primário, e assim por diante. Então, o arquivamento físico é feito a partir do 19. Nessa gaveta 19, eu vou ter vários outros documentos com vários números de pastas. Dessa forma, olha o exemplo mais detalhado. Eu tenho aqui, numa parte da coluna, o método numérico simples, a numeração sequencial em ordem crescente. Reparem que o ideal é que eu tenha centenas de milhares de documentos para poder formar os 3 pares de números. Isso é obrigatório, 3 pares de números, para se configurar o dígito terminal. Então, professor, como é que eu trabalho se eu não tiver centenas e tiver dezenas de milhares de números? Porque quando eu tenho dezenas de milhares de números, eu tenho números como aquele ali, 56.212, 86.212. Eu não consigo formar 3 pares de 2 números. Então, o que eu faço? Eu coloco um 0 à esquerda desses números, porque aí sim eu vou formar 3 pares de números. Então, para o número 56.212, se eu for transformá-lo em dígito terminal, eu vou ter o seguinte número: 056212. Mesma coisa para o 86.212. Vou ter o 086212. Mesma coisa para o 94.217. Eu vou ter o 094217. Aí sim eu consigo formar 3 pares de 2 números. Observando a segunda coluna, vocês vão ver como esses números da coluna da esquerda ficariam no dígito terminal. Ah, professor, está meio embaralhado. Não está, não. E eles estão na ordem crescente. Sabe como vocês vão ver isso? A partir do grupo primário, lendo da direita para a esquerda. Olha ali a ordem crescente. Só do primário. 03, 12, 12, 17, 89, 89. É assim que eles ficam na ordem crescente. São os mesmos numéricos simples transformados em dígito terminal.